Hello, boys and girls. Today we are talking about whose genitive case. Então, hoje a gente vai falar sobre whose, que é o caso genitivo. Agora, presta atenção que a partir de agora a nossa aula ela é dividida em duas partes, tá? É o módulo 17, continua o módulo, mas para ficar mais tranquilo vão ser duas aulinhas, tá bom? Todas no mesmo dia. Presta atenção então. Vamos lá. Genitive case, também conhecido como possessive s, é um recurso gramatical usado em inglês para indicar que algo pertence a alguém ou outra pessoa. Tá? É bem fácil, a ideia é simples de entender. Vamos ver alguns exemplos que fica mais fácil, né, do que falar. Olha lá. Add an apostrophe mais s to the owner. Então, o que quer dizer isso? Que a gente vai adicionar um apóstrofe. É aquela virgulazinha que fica em cima, assim, tá? Mais o s ao dono, a quem pertence determinada coisa. We use this s genitive with human beings mostly. Nós usamos esse s genitivo principalmente com seres humanos. Então, presta atenção no exemplo. If a boy owns a hat, we can write it like this. Se o menino possui um chapéu, podemos escrevê-lo assim. Vamos ver? The boy's hat. Tá? Presta atenção, olha lá. The boy, aí tem aquela orelhinha, né, que a gente chama de apóstrofe. E o S. Hat. O que significa isso? Que o que vem na frente da pessoa é objeto dele. Tá? Então, lá, o chapéu do garoto. Or, we can say, ou a gente pode dizer, Peter's hat. No caso, Peter é o nome dele, né? Deu para entender? Peter's hat, o chapéu de Peter. Facinho, né? Bem simples. Olha lá, vamos ver mais alguns exemplos. The Nilsson book are really interesting. Então, o livro do Denilson é realmente muito interessante. Olha lá, o livro do Denilson, Denilson Books, are really interesting. Olha o outro exemplo. Karina's blog is awesome. Olha lá, o blog da Karina é muito legal. Ellen's website is really cool. O website, a página da Ellen, é realmente muito bacana. Tá? Então presta atenção, sempre o apóstrofe e o S. Olha lá, observe as partes em negrito nas sentenças. Após o nome das pessoas, há um apóstrofo, que é aquela vírgulazinha, acompanhada por um S. The Nilsson's books. Karina's blog. Ellen's brother. Isso aí é o que chamamos de genitive case, ou seja, o dono do objeto mais o apóstrofe S mais o objeto. Não é fácil? Bem simples de entender. Vamos continuar. Então, em regra geral, sempre acrescente o apóstrofe e o S no final da palavra que indica a quem pertence a posse. Por exemplo, ó, my father's house, a casa do meu pai. Olha lá, my mom's company, a companhia da minha mãe. João's car, o carro do João. My grandfather's farm, a fazenda do meu avô. Facinho? Vamos em frente. Antigamente, as pessoas ensinavam que o genitive case deveria ser usado apenas com pessoas e animais. Mas a verdade é que podemos usá-los também com corpos celestes, com o mundo, com período de tempo, países, empresas e etc. Olha lá, today's paper. Olha lá, o jornal de hoje. The world's
climate, o clima do mundo, né? Brazil's economy, a economia do Brasil. The president's company, o presidente da companhia. Saturn's rings, os anéis de Saturno. Tá vendo? Sempre colocando o apóstrofe e o S. Tá bom? Agora vamos lá, dupla posse. Para indicar que algo pertence a duas pessoas, como é que eu vou fazer, professor? É fácil, olha o exemplo. O carro da Maria e do João. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o apóstrofe e o S só no segundo possuidor. A gente não está falando da Maria e do João? Então, Maria and João's car. Facinho? Olha mais exemplo. My mom and father's house. A casa do meu pai e da minha mãe. Daddy and mom's company. A empresa do papai e da mamãe. Richard and his wife's life. A vida do Ricardo e da esposa dele. Carol e João's apartment. O apartamento de Carol e do João. Mas para indicar que estamos falando de coisas diferentes, que pertencem a pessoas diferentes, devemos acrescentar o S aos dois possuidores. Então, veja uma situação completamente diferente. Quando o possuidor pertence a duas pessoas e agora a pessoas diferentes. Olha lá, my mom's and father's house. A casa do meu pai e da minha mãe. Tá? Olha lá, Dad's and Mom's Company, a empresa do papai e a empresa da mamãe. São duas empresas, né? Duas empresas diferentes. Olha lá, Men's and Women's Clothes, as roupas de homens e roupas de mulheres. São roupas diferentes, de homem e de mulher. Deu para entender? Aí você coloca o apóstrofe nos dois. Quando são uma coisa pertencente a duas pessoas, só no último nome você vai colocar o apóstrofe. Quando você está se referindo a coisas diferentes para duas pessoas, você vai colocar o apóstrofe nas duas pessoas. Possuidor no plural agora. Quando o possuidor estiver no plural, por exemplo, o avó dos garotos, basta acrescentar o apóstrofo. Olha lá, the boys, apóstrofe, grandma, a avó dos garotos. The computers, wires. Ó, presta atenção que computers já está no plural. O que eu faço? Se eu quiser colocar o S, até posso também, mas não é usual. Tá? Então eu só coloco o apóstrofe depois do S. Olha lá, os fios do computador. The workers' timetable. O horário dos trabalhadores. Ó, workers. Pus o apóstrofezinho ali no final, no S. The bird's nest. Os ninhos dos passarinhos. Birds, apóstrofe. E aí, o que pertence ao passarinho, que é o ninho. Tá bom, gente? Então, este é o fim da primeira parte da nossa aula.